Está no ar, programa Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santor. Chegou a hora de escutar as vozes do universo. Chegou a hora de escutar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando um novo programa Vozes do Universo. Hoje, numa São Paulo super fria, super chuvosa. Se vocês ouvirem aí um barulhinho de chuva, é porque a coisa não está fácil aqui. Então nós vamos iniciar um novo programa com novas questões, vamos responder novas perguntas, vamos falar de coisas novas. E isso é importante, a renovação, sempre a renovação. A vida não é um quadro pendurado na parede. A vida não está emoldurada. A vida é movimento constante. Muito bem, amigos, hoje temos várias questões, temos vários assuntos para lidar. E nós vamos começar por um novo aspecto que eu detectei aqui no site da Portal Mundo Invisível, e é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, tá? No site da Portal Mundo Invisível nós temos um canal de comunicação, nós temos uma parte que chama-se Aconteceu Comigo. E o que é isso? Aconteceu Comigo nasceu junto com o site. Foi uma ideia que eu tive, que depois foi copiada pelo Gugu, usando na produção do programa para contar coisas, histórias. Só que essa ideia nasceu aqui com a gente, isso lá em 2005, onde todo mundo tem uma história paranormal para contar, tá? Então eu vou ler para nós. Recebemos muitas histórias paranormais, histórias realmente diferenciadas. E você que tem uma história diferenciada, você pode mandar esse e-mail contando essa história para aconteceucomigo@mundoinvisível.com.br, ok? Então nós vamos começar com um depoimento aqui da Sandra de Portugal. A Sandra nos enviou esse e-mail. Esse e-mail está publicado no site da Mundo Invisível e nós vamos ler agora. Depoimento da Sandra de Portugal. Um bem-aja a todos. O meu nome é Sandra, tenho 23 anos, vivo em Portugal. Estou a enviar-vos uma mensagem, pois pensei que talvez me pudessem ajudar a saber definir o que se passou comigo numa noite há 2 anos atrás e que passo a explicar. Numa noite de primavera em 2003, estava já naquela fase de vigília em que não estamos nem acordados nem a dormir, quando senti uma presença no meu quarto. É de notar que sinto presenças desde que me lembro de existir.
Essa presença aproximou-se de minha cama e do meu lado direito do corpo, onde eu comecei a sentir um frio enorme no braço e depois calor. De repente mentalizei que se a presença fosse da luz, poderia ficar, mas se fosse das trevas, que partisse imediatamente. Nesse mesmo instante, ouvi um ruído inexplicável, uma luz muito branca por cima da minha cabeça, e em simultâneo a isso tudo, senti na parte central, situada abaixo do pescoço, um dos chakras, um fluxo energético enorme que por aí entrou, me percorreu literalmente o corpo, estremecendo-o, desde esse ponto até o último pedacinho de pele nos dedos dos pés. Logo a seguir estava um pouco nervosa com o que aconteceu, mas logo senti uma paz e tranquilidade enorme. Não havia o medo que senti no início, mas só a tranquilidade. Levantei-me e fui até o quarto de banho e olhei-me ao espelho como quem comprovava se não teria sido uma obsessão. Mas nada me fazia crer que sim, pois a paz e a tranquilidade não deixavam muitas dúvidas. O motivo pelo qual escrevo é que, mesmo sendo uma pessoa muito ligada ao espiritual e ao mundo místico, não encontro em livro algum uma descrição nem sequer aproximada ao que se passou comigo nesta noite mágica. Fico na esperança de que me podeis ajudar a ter uma ideia do que é esse fenômeno, da sua origem, dos seus efeitos ou ensinamentos. Enfim, algo que me faça luz sobre esse extraordinário fenômeno que ninguém me sabe explicar o que é. Com os meus sinceros cumprimentos, Sandra Silva. Olha, Sandra, quando nós vamos nos deitar, muitas coisas acontecem. E isso tudo depende muito do dia que você teve, do desgaste que você teve. Às vezes nós entramos num quarto e deitamos na cama e dormimos profundamente e acordamos no dia seguinte. Algumas vezes vamos com um sono leve para a cama, ficamos pensando na vida, preocupados com nossas questões pessoais, nossas questões financeiras e com o mundo. E às vezes somos tomados por algumas percepções que não sabemos explicar. A sua, aparentemente, é uma questão de aproximação energética, ou seja, alguma energia se aproximou da sua energia. O bacana é que você mesma pergunta e você mesmo responde, porque quando você disse que a sensação foi boa, que você teve ali um momento de dúvida, um momento de angústia, mas quando você mesmo responde que depois percebeu que a sensação foi boa e você dormiu, é sinal de que quem se aproximou de você queria apenas lhe dizer boa noite, queria apenas te dizer que você tem proteção, queria apenas que você dormisse tranquila e também queria que você detectasse que ali existia alguém. O alguém pode ser alguém de sua família, pode ser alguém que você ama, pode ser o seu anjo de guarda e pode ser um extraterrestre que tenha a capacidade incondicional de amar sem que você possa acreditar que ele exista. Então, nós estamos com o programa Vozes do Universo iniciando um novo relacionamento com o universo. Eu tenho consciência, meus amigos, que o que eu estou trazendo para vocês é muito novo. Eu percebo que muitas pessoas que gostam dos assuntos extraterrestres
me colocam nos e-mails que existe uma diferença de enfoque quando eu falo desses assuntos, né? Alguns foram mais explícitos, falando que, olha, a gente percebe que você trata o assunto com muita espiritualidade. Quando falam isso, eu fico orgulhoso, eu gosto de ouvir, mas também pergunto, de que outra forma eu poderia tratar o assunto? Porque a espiritualidade, ela está ligada a todos os seres vivos do universo, não é aos seres humanos, não é aos que frequentam a religião espírita. Existe espiritualidade. Espiritualidade já diz tudo, né? É algo que está além da matéria densa que nós temos. Esse fato que eu li para vocês agora, da Sandra de Portugal, é bacana porque eu recebi esse e-mail há muitos anos atrás, logo no começo da comunidade e do site da Mundo Invisível, www.mundoinvisível.com.br, onde as pessoas mandaram muito. Eu tenho centenas de e-mails para contar para vocês de casos que acontecem em todas as partes do mundo, de pessoas que percebem que algo acontece com elas, percebem que isso não pode ser deixado para depois, percebem que é importante que exista uma explicação, que exista um carinho sobre a questão. Então eu estou dando esse retorno a Sandra, como dei na época, mandando um e-mail para ela, e estou contando esse caso para vocês agora porque acho que com certeza vai servir a todas as pessoas que possuem sensações diferenciadas ao dormir. O bacana, gente, é que assim, eu sou uma pessoa que eu sempre tive muitas visitas espirituais durante a minha vida toda. É lógico que quando você é mais jovem e não entende o que está acontecendo, você acha que aquilo é um filme de terror, está acontecendo algo muito grave, que você não é uma pessoa comum, que você não é uma pessoa normal, isso pelo lado negativo das coisas, né? Eu tive muitas visitas noturnas, nem todas foram agradáveis, nem todas foram entendidas, e só depois de um grande esforço meu para entender as coisas com naturalidade é que a gente conseguiu decifrar alguns enigmas e algumas visitas. Ao contrário do que acontecia antigamente, hoje eu encaro isso com naturalidade, percebo a aproximação desses seres e sempre me comovo com a energia benéfica de alguns, às vezes com a energia duvidosa de alguns, onde imediatamente eu sou obrigado a pedir que eles se retirem, e realmente com a parte negativa, isso eu não divido meu espaço, porque assim, ou eu sou invadido num momento de distração, ou eu simplesmente os ignoro. Então eu aproveito a oportunidade aqui nesse quadro do programa, um quadro novo que aconteceu comigo, para dizer para vocês o seguinte: toda vez que vocês se sentirem angustiados com uma visita espiritual, peça firmemente ao seu anjo de guarda que os retire dali. Diga o seguinte: eu não quero nada presente que não seja da minha energia. Que tudo que eu recolhi que não seja meu, seja afastado agora. Então isso vai proporcionar a vocês uma autoridade sobre o que está acontecendo, tá? Então é mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês nessa primeira parte do programa. Nós vamos para um pequeno intervalo entre essa parte e a segunda parte,
onde nós vamos falar de outras coisas bem legais, bem interessantes para todo mundo que ouve aqui o programa Vozes do Universo. Até já! O escritor extradimensional Fábio Del Santoro vem trabalhando em muitos livros inspirado pelos seres extradimensionais que se comunicam com ele. Nos livros Conexão Urano, A Roda Kármica, Conexão Urano, O Reino Azul, Vitsu, 300 Perguntas e Túnia, Falando com os Humanos, você vai conhecer em mais detalhes como estes seres se manifestam entre nós e sua preocupação com o destino da Terra. Em Estrelas que Vigiam, Fábio recebe informações importantes de uma comandante do planeta Kourou sobre naves espaciais extraterrestres. No livro Keylux, é a vez de um comandante arcturiano mostrar ao escritor os perigos que corre um ser extraterrestre ao conviver com os humanos. Adquira os livros de Fábio Del Santoro no site www.clubedeautores.com.br e também no site www.agebook.com. Se você está na Europa, adquira os livros diretamente no site www.buboc.pt. E nos Estados Unidos, basta acessar o site www.lulu.com. Chegou a hora de ouvir as vozes do universo, vem dos livros de Fábio Del Santoro. Muito bem, estamos voltando com o programa Vozes do Universo. E vocês sabem que esse programa é feito de uma maneira completamente intuitiva, nada aqui é muito combinado ou armado. E nesse intervalo eu recebi a intuição dos uranianos para que a gente lesse duas respostas que estão no livro Vitsu, 300 Perguntas. Para quem não leu, é um livro onde foram feitas 300 perguntas para esse ser de Urano. E eu abri nessa página e eu acho bacana ler para vocês. A pergunta é de número 76. E ela trata do seguinte assunto: quais são os projetos para a Terra futuramente? Quem é que não quer saber disso, né, gente? Vamos lá. O capitão Vitsu, que já é comandante, isso está explicado no livro da Túnia, né? Responde o seguinte: a Terra do futuro pertence a vocês e o futuro de vocês é o crescimento como raça planetária. Vocês subirão ao topo se conseguirem acabar com a miséria, destruição do planeta por dinheiro e corrupção. A mudança de DNA já está sendo feita como é feita de tempos em tempos desde o início, mas agora ela será mais forte e mais radical, pois atingirá a todos os habitantes do planeta. Muitos partirão antes disso acontecer, e muitos estarão aptos para seguir em frente. Muitas raças estão na Terra, estabelecendo o contato, trabalhando junto a vocês, firmando parcerias, elaborando algo novo, se mostrando mais e mais. E assim, teremos a oportunidade de ajudar o planeta de vocês, e vocês a oportunidade de ajudar o universo, restabelecendo seu equilíbrio e a se impor como raça estelar. Para pensar, né, gente? Vamos lá. Depois, logo na sequência, a pergunta 77 deste livro tão elucidador e tão simples ao mesmo tempo. A emoção
pode ser um instrumento de comunicação com os irmãos intergalácticos, no caso de um contato físico? Sim, responde o Capitão Vício, mas cuidado. A emoção pode se tornar inimiga em uma comunicação física, porque a emoção faz tardar os sentimentos físicos mais apropriados para uma missão como essa, de encontro. A emoção humana para nós é de certa forma vista como a marca registrada de vocês. A questão é como ela se manifesta. Por que existem emoções tortuosas e violentas que levam vocês a matar e a morrer? E isso de nenhuma forma nos interessa agora e em nenhum outro momento. A emoção deve ser guardada para outra oportunidade em um encontro com outro ser do espaço, para que exista presteza na comunicação e rapidez nas intenções. Emoções podem mascarar reais intenções. E existem ETs que não sabem ainda lidar de forma correta com as emoções humanas. Ok, minha gente? E por falar em emoções humanas, nós vamos retornar agora aos e-mails da semana. Alguns que já foram respondidos e outros que ficaram ainda sem resposta, ou sem pelo menos um comentário, porque eu não sei todas as respostas, eu apenas conto aquilo que eu aprendi com os nossos amigos extraterrestres nesse pouquíssimo tempo em que a gente já tem contato. Então nós vamos voltar naquele e-mail que veio do Japão, enviado por Seiji Tano, e que na semana passada eu respondi 50% dele, comentei 50% dele, e essa semana nós vamos encerrar esse e-mail com mais 2 perguntas sendo comentadas. Bom, muito bem, está aqui. Qual a sua visão a respeito de Astar Sheran? Muitos falam que seria uma figura para enganar, manipular as pessoas nessa transição prestes a ocorrer. Outros dizem que é um ser de luz que ajudará nesse processo todo. Muito bem. Eu vou comentar essa pergunta com a leitura de uma pequena parte do livro Estrelas que Vigiam, onde a protagonista é a comandante Sharaya. Muito bem. O que ela diz aqui, num capítulo dedicado ao Astar Sheran, ela diz o seguinte: vocês já conhecem de ouvir falar sobre umas 10 raças aproximadamente. Isso já causa espanto suficiente entre vocês. O soberano das forças estelares do Comando Terra é quem vocês chamam de Astar Sheran. Ele é o ser designado por forças maiores para que dirija a missão Terra. E dirija a missão Terra no tempo que for necessário, unindo planetas ao redor da causa humana. Esse comandante é quem responde às forças intergalácticas do universo sobre tudo o que pode ser visto e dito sobre a Terra. E ele é o responsável intergaláctico a quem eu devo me reportar quando apresento relatórios constantes sobre a segurança do planeta. Veja, eu sou apenas uma comandante estelar. Existem infindáveis comandantes estelares que já trabalharam no Projeto Terra e que responderam ao Comandante Supremo. Eu admiro o trabalho desse ser, que consegue reunir povos irmãos em torno de sua responsabilidade com o planeta, e nós fazemos isso porque entendemos que a mensagem do todo é para que assim seja feito até que outra ordem seja dada. O Comandante Supremo recebe informações fora da órbita terrestre
em uma nave-mãe com aproximadamente 700 quilômetros de envergadura, se fôssemos medir com as medidas da Terra. É um centro de reaproximação das nações que um dia abandonaram a Terra e que são chamadas por esse comandante supremo para voltar a agir em prol da Terra. Eu acho que vocês não sabem porque ele tem esse amor pela humanidade e porque possui o respeito de tantos representantes estelares. Eu sei que posso contar algo sobre a experiência do meu planeta Kourou e a aproximação com o Comandante Supremo. Nós estávamos separados há milhões de anos-luz e a população de Kourou teve que abandonar seu planeta por motivos diversos. O comandante, ao saber disso, agiu para que muitos de Kourou participassem dessa voluntariosa equipe interestelar. Ele nos recebeu em sua nave-mãe e abraçou a todos de Kourou como se fosse um de nós. Ficamos comovidos com a recepção desse ser tão amorosamente criado pelos deuses do universo que decidimos permanecer sob a sua orientação. E, de certa forma, nos tornamos mais unidos ao povo da Terra depois desse contato. Olha, gente, esse depoimento da comandante Xará é um contundente depoimento sobre Astar Sheran, que eu, particularmente, não acreditava que existia na forma como nós aqui divulgamos este personagem. Os uranianos, já questionados sobre o assunto, falam dele de uma forma comum. O consideram, o respeitam, mas não dão a ele essa importância que muitas facções aqui na Terra acabam dando. E eu estou com os uranianos pelo seguinte: me parece que nada e nem ninguém devem ser endeusados, colocados num pedestal acima do bem e do mal. Para que a gente continue tendo equilíbrio e tendo clareza dos assuntos, dos aspectos, nós, com certeza, devemos entender que esse ser existe, que ele é um ser positivo, que ele tem uma função muito importante, mas que ele não deve ser endeusado em nenhum momento. Ok? Então, Seide, essa é a minha opinião, e eu apenas coloquei aqui a leitura de trecho desse livro, porque acho que ele explica muitas coisas, porque aparentemente nós vemos que existe aí um ser de amor muito forte e que pode realmente nos ajudar. Eu também entendo nesse assunto, isso eu já falei algumas vezes, que qualquer espírito que tenha capacidade de transmutação física pode tomar formas que não são as suas para tornar negativos seres que são positivos. Essa não é uma atitude ética e moral das mais compreensíveis, mas muitos seres espirituais fazem isso. Então, tanto para o bem como para o mal, principalmente os que vivem ao redor da Terra. Então, meus amigos, essa conversa de que Astar Sheran é um ser negativo, isso e aquilo, eu já vi gente falar que outras pessoas encarnadas são negativas porque viram elas em sonhos, em atitudes negativas. Então, muito cuidado antes de se deixar levar por opiniões, principalmente do nosso sistema de crenças, que é absolutamente irracível contra tudo que pode colocar
em jogo o que existe atualmente na Terra. E eu espero que vocês se apeguem não às imagens que vocês enxergam nos sonhos, mas sim às vibrações que vocês sentem nos sonhos. Ok? Percebam que as vibrações são muito mais importantes em qualquer momento diante de outro ser, encarnado ou não, do que a imagem que ele nos faz ver. Isso é básico na espiritualidade. Sintam a vibração, deixem a imagem de lado, sintam-se bem ou sintam-se mal. Tá bom? Tem mais aqui a última questão formulada, que vem lá do Japão. Qual a participação dos reptilianos na história da humanidade? São todos eles nefastos ou existem grupos deles benevolentes? São responsáveis pela manipulação da humanidade e comandam os poderosos e governos mundiais? Desde já agradeço sua atenção, muita paz e amor para ti. Abraços, Seiji Tano. Veja bem, eu já expliquei aqui em outros programas, eu não sou fã dos reptilianos e nunca serei, tá? Tem gente que é, viu? Pode ser que tenha alguém aí do seu lado que seja um reptiliano e que esteja abraçado com ele e vai morrer abraçado com ele. Não é o meu caso. Então, assim, se eles são nefastos e existem grupos deles benevolentes, não acredito. Esta é a orientação que eu tenho dos uranianos. Não acreditar nesta besteira. É a mesma coisa que dizer assim, existem demônios legais? Benevolentes? Você conhece algum demônio benevolente? Você diz, eu não conheço. E acho que ninguém conhece. Então, vamos partir da seguinte. Vou lembrar a vocês novamente o que eu já disse em outros programas. Reptilianos não são ligados ao todo. Se eles não respeitam o todo e não são ligados ao todo, o que eles são? Eles são avessos ao todo, então eles são negativos, eles são piratas, eles não aceitam as denominações do todo. Eu tenho uma passagem muito grande descrita no livro Os Cavaleiros da Ordem da Espada e os 7 Anjos Dourados, onde os anjos contam como foi o combate deles contra os reptilianos que habitavam a Terra antes dos seres humanos. Então é importante que vocês realmente entrem em contato com esses conhecimentos e, por favor, parem de dar margem para grupos especializados em tornar a imagem dos reptilianos mais perfeita, mais tranquila, mais próxima de nós. Segundo os uranianos, eles não gostam de nós, eles não querem o nosso bem e fim de papo. Não tem muita conversa, não. Se você quer ser amigo de um extraterrestre, existem várias raças benevolentes, positivas, que querem o seu bem e querem o bem da humanidade. Reptilianos, por favor, deixe eles para quem gosta deles, porque eles são de uma baixa vibração e eles dominam essa área. Então, meu amigo, se você está numa baixa vibração, se você esteja no Japão, na Inglaterra, na Itália, no Brasil, não importa. Você está mais perto deles do que perto de um ser legal, de um ser bacana, de um ser espiritualizado que quer só o seu bem. Então, muito cuidado com o tipo de vibração que você anda atraindo, legal? Vamos para mais uma daquelas questões. Muito bem, amigos, olha só. Nós temos aqui um agradecimento do Luiz Cláudio Torres, de Brasília, enviado aqui para nós. Fábio, bom dia, muito obrigado por sua atenção e carinho
responder as minhas perguntas no ar. Acredito que desta vez ficou muito mais claro, pois suas respostas apresentaram qualidade e propriedade de uma pessoa que realmente tem responsabilidade em transmitir seu conhecimento para as pessoas que estão buscando a verdade. Parabéns pelo programa, espero que possamos continuar a manter contato sempre, pois sua credibilidade só aumentou comigo. Obrigado por ter me selecionado para ganhar o livro, pode ter certeza que irei ler com o maior prazer. Abraços do amigo Cláudio Torres de Brasília. Legal, Cláudio. Esteja sempre aqui com a gente, prestigiando o nosso trabalho, tendo novas informações, tá legal? Muito bom mesmo. E vamos que vamos. Vamos agora para o novo e-mail que a gente recebeu aqui do amigo Leon, lá de Santos. O Leon que esteve participando através de seu e-mail no nosso último programa, nosso penúltimo programa. Ele envia aqui uma nova mensagem. Fábio, eu estou acompanhando há pouco tempo o seu trabalho. Eu li Estrelas que Vigiam. Estou ouvindo as suas entrevistas mais de uma vez, que contém uma riqueza de informações que respondem a várias dúvidas e até as suposições que eu tinha. Obrigado por responder uma parte das minhas perguntas no último programa e as restantes no próximo Vozes do Universo. Gostaria de informar que depois que comecei a acompanhar seu trabalho, que me foi passado de forma intuitiva, pois não acredito em acasos, percebi uma mudança em meu ser, uma sensação boa e mais confiança nas minhas intuições. Percebo que o seu programa nos interliga fortemente com esses seres da luz que mais brilha, criando uma conexão como se fosse um portal, onde através do desdobramento recebemos o contato direto. Assim sendo, mais uma vez sou grato por essa tarefa que você desempenha, nos trazendo informações e estreitando os nossos contatos com esses irmãos estelares. Um forte abraço do Leão. Olha, Leão, suas palavras são muito bem-vindas. A gente percebe quando existe uma boa intenção na palavra, porque o e-mail ele já vem iluminado, ele já vem com uma luz diferenciada, ele já vem com detalhes nas linhas, nas entrelinhas. E a gente que lida muito com comunicação, né, há tantos anos, a gente conhece muitas pessoas e tem contato com muitas pessoas. A gente percebe quando o e-mail é iluminado, e esse é realmente um deles. Eu só tenho a agradecer essas palavras, e realmente você teve uma percepção que eu não afirmo isso porque eu não posso provar, mas para poucas pessoas que me perguntam algumas coisas, eu sou sempre muito claro. Esse trabalho está sendo feito a pedido dos seres de Urano. Eu, Fábio, não faria esse trabalho, tá? O espírito Fábio não faria esse trabalho, e eu faço de coração porque os meus compromissos com esta vida exigem que eu faça esta divulgação. Então, da minha parte, eu apenas estou cumprindo uma programação que foi feita para que eu realizasse esse trabalho, no sentido e com o objetivo de esclarecer e de ajudar pessoas que querem saber de onde vieram, de onde são e para onde vão. Ok? É por isso que é necessário que a gente comece a ouvir desde já as vozes do universo. Tá bom? A gente vai dar uma paradinha e a gente já volta no próximo bloco em nossa conversa habitual aqui no programa Vozes do Universo. Até já! O escritor extradimensional Fábio Del Santoro vem trabalhando em muitos livros
inspirado pelos seres extradimensionais que se comunicam com ele. Nos livros Conexão Urano, A Roda Kármica, Conexão Urano, O Reino Azul, Vitsu, 300 Perguntas e Túnia, Falando com os Humanos, você vai conhecer em mais detalhes como estes seres se manifestam entre nós e sua preocupação com o destino da Terra. Em Estrelas que Vigiam, Fábio recebe informações importantes de uma comandante do planeta Kourou sobre naves espaciais extraterrestres. No livro Keylux, é a vez de um comandante arcturiano mostrar ao escritor os perigos que corre um ser extraterrestre ao conviver com os humanos. Adquira os livros de Fábio Del Santoro no site www.clubedeautores.com.br e também no site www.agebook.com. Se você está na Europa, adquira os livros diretamente no site www.buboc.pt. E nos Estados Unidos, basta acessar o site www.lulu.com. Chegou a hora de ouvir as vozes do universo, lendo os livros de Fábio Del Santoro. E por falar nos livros, os meus livros que estão no exterior, eu quero mandar um abração para Fátima, lá da Califórnia, para Denise, do Rio de Janeiro, para Aline. Essas pessoas estão me ajudando a traduzir os meus livros para a língua inglesa. E eu faço aqui um pedido aberto. Esse é um trabalho voluntário. Nós estamos precisando de voluntários para a língua espanhola, a língua italiana, para o alemão e também para o inglês, para que esse trabalho atinja outros patamares no exterior. Tá? Nós temos informações que existem aproximadamente 50 mil uranianos em corpos humanos que precisam ser lembrados de onde vieram, de onde são e para onde vão. Assim como existem milhares de extraterrestres em corpos humanos que, por causa da amnésia, por causa da reencarnação, não sabem quem são, acham tudo isso aqui muito estranho, se sentem num planeta estranho, violento, perdido. Então eu peço para essas pessoas que possuem facilidade com idiomas, para que entrem em contato, para que a gente possa fazer um trabalho que seja fornecido a outras pessoas de outros países, para que esse trabalho seja um trabalho mundial, tá? É um pedido pessoal meu. Eu peço a esses voluntários que trabalhem de coração aberto, como essas pessoas que estão me ajudando nesse momento e estão fazendo a tradução do livro Conexão Urano 2, que já está à venda nos Estados Unidos em português, na Europa em português, mas nós queremos ampliar esse trabalho em outros idiomas, ok? Então, todos vocês que estão me ouvindo, se vocês conhecem alguém ou podem nos ajudar de forma direta, será muito bem-vindo, tá bom? Muito obrigado mesmo. Bom, voltando aqui aos comentários dos e-mails, recebi um e-mail muito interessante aqui do Ricardo Baker sobre marcianos, olha só. Olá, Fábio, eu tenho ouvido seus programas Vozes do Universo e tenho gostado das suas coisas, embora discorde de algumas coisas, porque também sei que esses seres possuem visão parcial da verdade, cada um com o seu conhecimento, por isso dou o devido desconto, mas seu trabalho é válido. Muito obrigado, Ricardo. Tive contato com material seu e dos antarianos na net.
Olha, faz tempo que eu não me comunico com eles, foi bem no começo das comunicações. Um dos primeiros povos que se comunicaram comigo foram os antarianos, e eu gostei muito deles. E ele volta dizendo que, e numa mensagem é informado que os marcianos são um povo bélico, mal intencionado, e até frisam que são obsessores, num linguajar um tanto espírita. Na mensagem afirmam que são seres lagartianos que planejam invadir a Terra, como num filme de Hollywood. Entretanto, autores espirituais como Ramatiz e mensagens de outros seres galácticos afirmam que o planeta Marte e sua civilização é um povo pacífico, que está num nível mais adiantado que nós na Terra, tanto em moral quanto em conhecimento, e não são esses dracos reptilianos do mal que estão na Terra. Fico com a mensagem de Ramatiz e dos outros que se confirmam e se complementam. E quem mais complementa as mensagens dos antarianos com relação à maldade hollywoodiana de Marte? O que diz a respeito? Quero muito saber a sua opinião quanto à veracidade desse fato. Muito obrigado, Ricardo Baker. Olha, Ricardo, na verdade, às vezes a palavra escrita é um pouco mal interpretada. Por quê? Às vezes esses seres se comunicam com a gente de uma forma tão cristalina, tão limpa, e dependendo de quem faz essa tradução simultânea, né, vamos dizer assim, isso vai para um lado ou vai para o outro. Eu não li o livro do Ramatiz, onde ele coloca que Marte é uma civilização super legal, mas eu quero frisar o seguinte: eu tenho certeza, mesmo sem ler o livro, que Ramatiz não fala de Marte da terceira dimensão. Isso eu tenho absoluta certeza. E eu acho que é aí que alguns escritores espíritas pecam por não deixar claro de que dimensão nós estamos falando, de que Marte nós estamos falando. Porque falar de Marte para seres da terceira dimensão como nós, é muito estranho que a gente conte que eles são bacanas. Porque nesta mensagem dos antarianos a que você se referiu, e que eu lembro muito bem de ter trabalhado nisso, eles se referem à terceira dimensão. Então, o que é que tem em Marte da terceira dimensão? Será que os caras são tão legais assim? Eu vou ser muito sincero com você, eu mesmo achei muito estranha essa comunicação, porque eu tinha uma outra perspectiva em relação a Marte e a esses seres que estão lá. Só que como aprendizado, a gente foi aprendendo que não é bem assim que funciona. Provavelmente aquele garoto russo que fala sobre Marte, que fala que eles são seres altos, evoluídos e uma série de adjetivações positivas, não está falando de Marte, esse Marte que está aí que nós estamos vendo. Você pode ter certeza que não. Então, assim, a minha pergunta, e aí eu faço para você, se você puder me responder, eu queria que você respondesse. O que é que tem em Marte, nesse Marte árido e desértico que a gente está vendo? O que é que tem lá? O que é que tem debaixo da Terra? Será que é um pessoal tão legal assim? Eu vou respeitar o seu e-mail, respeito a opinião de todo mundo, respeito o Ramatiz, mas eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Eu não vou falar que o Ramatiz está errado, que está certo, que eu que estou certo, não. Eu vou dar a minha opinião, e a minha opinião eu estou com os antarianos. Eu não sei o que tem em Marte da terceira dimensão, mas também não pagaria para ir lá ver.
Pode ser que eu esteja completamente enganado. E quando eu tiver outras informações a respeito disso, eu vou voltar ao seu e-mail para a gente se aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Grande abraço, viu, Ricardo? Vamos ao próximo e-mail, tem bastante pergunta hoje. Deixa eu responder uma pergunta do nosso amigo O'Donnell, lá da comunidade do Orkut, que é a GBU, né? Comunidade GBU, que é uma comunidade muito bacana, é o Grupo Brasileiro de Ufologia. E o O'Donnell fez uma pergunta bem interessante, que eu pedi a ele para que me deixasse responder aqui através do programa, que me chamou muito a atenção essa questão, tá? E eu faço questão de responder para vocês agora. Como é que está o nosso tempo? Nós estamos chegando quase lá. Não sei se vocês perceberam, mas nós vamos fazer um programinha de 1 hora. Já estamos aí com 50 minutos de programa. Nós temos mais um pouquinho, hoje inovando na duração do programa. Realmente é mais gostoso, a gente tem mais tempo de responder as coisas com mais calma. Deixa eu responder aqui ao O'Donnell. Ele diz o seguinte: eu gostaria de... Caro Del, eu tenho conhecimento que os seres de Urano são pessoas desencarnadas, nossa senhora, que habitam esta morada para melhorar suas disciplinas kármicas e mesmo assim não deixam de ser extraterrestres, pois não habitam mais esse plano. E, na sua opinião, você poderia afirmar ou discordar dessa afirmação? Não, discordo completamente, O'Donnell. Essa é uma questão que eu acho muito importante de ser respondida, porque ela reflete, primeiro, o ponto de vista de quem nunca leu meus livros, de quem nunca se informou detalhadamente do que os livros falam, e que também reflete uma opinião totalmente espírita, né? Os uranianos, decididamente, eu vou falar isso pela última vez, não são pessoas desencarnadas. Eles não são espíritos. Eles são seres da 9ª dimensão de Urano. Eles não têm nada a ver, mas absolutamente nada a ver com o sistema kármico da Terra. O Capitão Vitso, sim, e seus 3 outros companheiros de viagem da Expedição 1 ficaram presos na roda kármica e entraram no processo de reencarnação em corpos humanos, porque ficaram presos aqui na roda kármica, assim como ficaram muitos extraterrestres. Muitas almas extraterrestres ficaram presas na roda kármica e foram usadas, esse é o termo, literalmente, para ajudar no desenvolvimento terrestre. Então, O'Donnell, eu acho muito importante a sua questão. Eu te agradeço por você ter feito essa pergunta, porque a primeira coisa que me acusam é que eu sou um médium desvairado que trabalha com espíritos obsessores. Então, assim, se eu não tivesse tido todo o treino que eu tive durante anos, desde os meus 13, 14 anos, eu tenho, caramba, eu vou fazer 50 anos no ano que vem. E eu recebia e tratava com espíritos de todo tipo. Eu fui treinado em comunicações, desde do espírito mais baixo, que sem luz, até o iluminadaço, para depois começar a entender o que era se comunicar com anjos e depois se comunicar com ETs. Então, assim, eu acredito que as pessoas façam uma tremenda confusão, porque o nosso sistema de crenças é muito ancorado no espiritismo,
e que eu acho uma religião super bacana se eu não tivesse parado no meio do tempo, né? Ela parou no Kardec. E nem era para ser uma religião, essa aqui é a verdade. Era para ser uma ciência do espírito e não uma doutrina para que as pessoas ficassem tendo uma visão doutrinária. Mas tudo bem, não foi assim, virou uma religião. Agora, eu tenho consciência de que eu estou trazendo algo muito novo para todo mundo. Isso não me enche de orgulho, não. Me enche de responsabilidade em mostrar para as pessoas a diferença entre o espírito e a alma. São coisas diferentes, apesar das pessoas acharem que é tudo igual. E mora aí uma grande diferença. Você ser um espírito terrestre e ser uma alma extraterrestre. Eu já expliquei isso no último programa, no 7. Nós estamos fazendo aqui a 8ª edição do programa. E então, assim, a Terra existe para melhorar disciplinas kármicas. Isso é um texto totalmente espírita. É um texto que tem a ver com a realidade, só que isso é válido para realmente as almas que tiveram que criar um espírito para habitar um corpo humano, né? Essas almas extraterrestres, e que elas não estão aqui não porque elas querem, não, tá bom? Ficaram aqui para ajudar o planeta, e se não tivessem ficado, isso aqui era muito pior do que já está. Tá bom? Valeu, Donel? Eu discordo completamente dessa afirmação e estou aberto para qualquer tipo de novas perguntas, questionamentos. Ok? Valeu! Participe sempre, tá? Gosto muito das suas perguntas aqui. Muito bem, será que dá tempo para mais um finzinho? Um pouquinho, né? Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui. O que sobrou? Nossa, tem tanta pergunta, gente. Vocês não estão sabendo o que tem de questões aqui. Deixa eu ver se dá para ler mais algum e-mail. Se for curtinho, dá. Deixa eu ver aqui. Olha só, o Dico de Floripa está me perguntando o seguinte: olá, Del, acabei de ler 2049, além de ouvi-lo no programa Vozes do Universo e também a entrevista na rede Gubef no YouTube. Toda essa exposição deve trazer frutos ao seu trabalho. A pergunta é: o povo uraniano que vive encarnando em corpos humanos tem consciência de sua origem extraterrena? Bela pergunta, acabei de falar isso para o Odônio. Caso não, como os uranianos pretendem despertar nesses humanos a lembrança de sua origem? Com certeza existem outros extras encarnados de outras partes do universo e que se encontram na mesma situação. Como despertar sua origem extraterrestre? Ou todos terão essa oportunidade após a transição? Veja bem, são tantas perguntas, né? Rapidinho, olha, o povo uraniano que vem encarnando tem consciência? Não, não tem. Esse trabalho que eu estou fazendo é para que essas pessoas sejam acordadas de alguma forma e comecem um processo de iniciação para saber de onde são, de onde eles vieram, quem são e para onde vão, tá? O trabalho, esses livros todos que estão sendo feitos são, na verdade, um incentivo, uma mola propulsora, um start para que isso aconteça. E também servem para outros seres humanos que sabem que não são daqui. Alguma coisa diz isso para eles, tá? E que se encontram na mesma situação. O despertar da sua origem extraterrestre é um processo, meu amigo. Todos terão essa oportunidade, desde que procurem isso agora. Porque agora é o momento antes da transição, não depois. Depois pode ser tarde. O momento é agora. O momento de estudar,
e começar a se envolver e abrir chaves para essa iniciação, tá? No momento é isso que eu vou te dizer, mas nos próximos programas a gente vai conversar mais sobre isso. Tá bom, Dico? Eduardo Cunha Pintos, grande abraço para você. Nós estamos encerrando o nosso programa. Até semana que vem. Um abração. Tchau. Está no ar, programa Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Chegou a hora de escutar as vozes do universo. Chegou a hora de escutar